Murilo Mendes Guimarães, sou arquiteto, professor da área de Estética e Filosofia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Belas Artes. E pretendo colaborar com o trabalho de pesquisa do arquiteto Aurélio, sob o ponto de vista da botânica, ou seja, do jardim botânico, ou do jardim, em relação à cidade, à urbis. Então, a primeira coisa que eu vou me permitir lembrar é que existe um filme muito interessante, que foi feito em 1926, por Fritz Lang, chamado Metrópolis, onde apresenta a mecânica, a estrutura, a política e as relações humanas numa cidade extremamente agressiva para a vida, e no meio dessa cidade apresenta um jardim. Então, um contraste muito grande entre a urbis, a cidade, né, e o jardim. Então, cria-se aí um divisor entre o homem da urbis e o homem da paisagem, o homem do jardim. Então, essa diferença é que nos suscita uma questão propriamente do homem como uma possibilidade de abdicar dos constrangimentos que tolhem a liberdade da sua vida, ou seja, a questão da liberdade dele, liberdade aqui em termos de poder pensar, criar, pensar, inventar, na medida em que na urbis o pensar, criar está constrangido por todos os conhecimentos produzidos, dos quais fabrica nele a chamada razão, e ao mesmo tempo o conhecimento produz nele a moral, os valores que vai atribuir à vida, o melhor para ele, o bom para ele, e aquilo que classifica a vida como isto ou aquilo, ou seja, há uma vida verdadeira ou uma vida errônea. O jardim oferece a oportunidade dele voltar ao grau zero da sua própria natureza enquanto ser físico-biológico. O jardim é aquele que ele pode não encontrar mais os determinados constrangimentos representados por todas as séries icônicas que compõem a cidade, que compõem a palavra, que compõem as leis que o constituem. O jardim é o lugar da liberdade, onde ele pode ter uma outra forma de conhecimento, em que o conhecimento não vem mais de fora, mas passa de dentro dele mesmo, pelas suas próprias necessidades. O jardim é o espaço lúdico, onde a moral não existe. A urbis, onde seria o lugar natural da sua vida, passa a ser o encontro novamente com todas as outras espécies que, como ele, tem uma natureza físico-biológica. Lá ele pode reinventar a vida. Lá ele tem o direito de produzir o novo como vida. Então, por quê? Porque esse novo como vida não vai encontrar obstáculo nenhum, seja da moral, seja do conhecimento instituído como racionalidade do homem. Por isso eu acho que a cidade que comporta e preserva o jardim é o único lugar onde a arte é possível, a vida é possível, com toda a liberdade. Por isso que eu vou dizer que o jardim é o lugar da própria estesia, da estética, onde lá não há professor para ensinar o homem, mas lá é o homem que vai produzir o novo, aquilo que serve para ele diante das suas próprias necessidades vitais. Então, o que é o jardim? Quando é que as pessoas vão para o jardim? O jardim é um lugar onde as crianças vão, os idosos vão, os jovens vão para revigorar as suas energias. O que é revigorar as energias? Na verdade, a revigoração é deixar toda aquela carga moral, crítica, conceitual da vida, né, e dar liberdade a ele para poder respirar o novo, sentir o novo, que é exatamente ele, das suas necessidades mais vitais, ali poder pensá-las como poder criar novos artifícios que não sejam de origem moral, nem do conhecimento estabelecido. Então, a viagem que se faz no jardim é uma viagem, é uma própria vida que ele, até antes de chegar ao jardim, desconhecia. Porque o homem desconhece a si próprio.
Portanto, no jardim é onde ele vai se achar, vai se encontrar diante da natureza.